Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, professor e atualmente diretor da Escola Estadual André Leão Poente e um dos mediadores deste podcast da escola. O episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em formato de live na página do Facebook da escola, onde nós realizamos o lançamento de um livro de um professor aqui da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, o livro Os Marginais de Porto Alegre, primeiro livro desse professor e autor, o Lucas Berton. Participou juntamente do bate-papo sobre o livro a Raquel Silveira, que é editora do livro, ela trabalha na editora Murici Editor, e que também fez as fotos que estão presentes no livro. Então, escutem o bate-papo aí, espero que vocês gostem. Antes de começar esse episódio, lembrando então que nós temos um apoiador, que é a empresa Capacitar, representante da Unip, Universidade Paulista, aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Se vocês precisam de graduação ou pós-graduação, façam então com a Capacitar, porque é uma instituição que apoia projetos de escolas públicas. E ressaltando também que nós temos um podcast, um canal parceiro, o podcast Escola Pública Podcast, onde são debatidos diversos temas relacionados com a educação, principalmente de escolas públicas, e também o canal no YouTube do professor Viegas, onde ele faz tutoriais, aulas, debates sobre educação. Nós recomendamos ambos. Se inscrevam lá no canal e sigam o podcast no Spotify. Este podcast faz parte da podcast.com.br. Estamos ao vivo, vamos lá. Então, uma boa tarde, quase noite aí, né, pessoal? A maioria, geralmente, que vem aqui na página da escola me conhece, porque eu sou o diretor aqui da Escola André Leão Poente de Canoas. Mas, para quem estiver nos assistindo e não me conhecer, então, meu nome é esse que está em tela aí, Felipe Fraga, como eu disse, sou o diretor da escola aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um escritor para lançar o seu livro, então, o Lucas Berton, né, fazendo a sua live de lançamento, né, e dizer que a gente fica muito honrado e agradecido dele escolher o espaço da escola, né, de escola pública, para fazer o seu lançamento, né, sendo que o Lucas também é um professor de escola pública, apesar de que ele é professor da rede estadual aqui, mas de Porto Alegre, não de Canoas, né, apesar de que depois a gente vai conversar um pouquinho, porque até no livro dele tem uma referência a Canoas aí em um dos seus contos, né, o que também é bem bacana, então, de representar a cidade aí nesse momento, né. Nós estamos recebendo aqui também a editora do Lucas, né, que é a Raquel Silveira, aqui, então, da Murici Editor, que também depois vai fazer uma apresentação para a gente aí de como é que o Lucas chegou a essa editora, né, e o Lucas vai falar um pouquinho sobre o livro dele também. Eu vou deixar que os dois se apresentem, façam as suas primeiras falas, e depois a gente vai bater um papo aqui sobre o livro do Lucas. Eu só gostaria de fazer aqui uma inveja lá para a Vanessa, que é minha colega aqui da escola, porque eu acho que ela ainda não tem o exemplar dela, então quer dizer que eu tenho o meu aqui, que eu recebi, que é para a Vanessa ficar morrendo de inveja de mim lá, porque eu acho que ela não tem o dela, nem perguntei, eu deixei para mostrar aqui na live, que é para ela não saber antes, né? Mas então tá, vou passar a palavra para a Raquel aí, que a hora que a Raquel quiser fazer a sua fala, e depois o Lucas, então. Boa noite aos presentes. Eu fui agente literária, então, do Lucas. Nós nos conhecemos num grupo, uma ação antifascista, e a partir disso a gente militou por um tempo juntos e chegamos ao processo, né, literário para a publicação do livro. Então, neste passar de um ano, eu comecei a trabalhar para a editora Murici, através do convite do Clovesi Murici. E durante um período, assim, estava com bastante mudanças na minha vida, tanto a crise econômica, mais uma crise familiar,
E chego até o Lucas através de uma conversa, então não tinha a mínima ideia de que o Lucas pretendia ou tinha pretensões de escrever um livro. Apenas eu gostava muito dos textos dele, já havia uma admiração por esses textos, e a gente chegou até as primeiras conversas. Eu vou deixar o Lucas se apresentar, dar um oi aí, geral, antes de falar mais a Então, fundo. então tá. Então, boa noite, boa tarde, boa noite, pessoal que nos assiste. Fico também muito feliz da aceitação do Felipe, né, em ter encampado a proposta, né, de fazer o lançamento. Acredito que é um pouco de loucura, né, lançar um livro no meio de uma pandemia, como a gente está vivendo, né, então ter que fazer o lançamento por uma live e tal. E o Felipe, que como ele já se apresentou, é diretor lá da André Leão Puente, de Canoas, né, encampa essas iniciativas. Eu acho que não tem nada melhor, porque o livro todo ele surge a partir da escola pública, então nada mais justo do que ele ser também lançado pela escola pública. E o Felipe, ele, né, tem já esse trabalho, não é de hoje, né, Felipe? A gente já falou sobre isso em outras lives, outras discussões. Não é por causa da pandemia que o Felipe tem esse trabalho enfim, tecnologia na educação, né? Inclusive uma excelente demonstração da gestão pública mesmo, né? Uma forma como deveria ser. E infelizmente o governo não valoriza isso, vai pegar a parceria com o Ubra e outros, né, e outros setores privados. Mas então eu fico feliz de estar aqui essa noite com vocês. Eu espero que seja um grande bate-papo, né? Um bate-papo sobre literatura, sobre arte, sobre política também, porque é inevitável, né? E fico feliz e honrado também de estar falando com vocês aqui. Segue aí, Raquel. Sigo. Então, eu e o Lucas, nós tivemos a primeira conversa, nos reencontramos este ano, para, enfim, uma conversa que nada tinha a ver necessariamente com o livro, né? Eu conversei com ele a respeito da minha situação particular e acabei contando desse início de um novo trabalho, porque eu fui convidada inicialmente para vender algum material da editora e coincidiu com o início do isolamento social. Ou seja, todos os lugares culturais que estavam previstos para ser vendido aquele material iniciaram o fechamento e a interrupção das atividades. A partir disso, tive a primeira conversa com o Muricy a respeito de trabalhar como agente literário. E me encontrei com o Lucas, casualmente, para a gente falar sobre outros assuntos e para ele me fazer um favor. E acabamos falando a respeito do trabalho. Ele me enviou os primeiros textos para que eu lesse, desse, enfim, a opinião sobre eles. E aí a gente iniciou, assim, como uma amiga nossa diz, um trabalho revolucionário, publicar um livro em plena pandemia, mas um projeto que deu muita satisfação e principalmente salvou a nossa saúde mental e deu motivação todos os dias nesse momento em que na situação global as pessoas estão muito perdidas, com muitos projetos empacados, com muitas atividades tendo que ser interrompidas. A gente pôde iniciar um trabalho, né? Então, assim, convergiu o fato de que o Lucas já tinha alguns textos publicados pelo blog da Consciência Proletária. Eu tinha um trabalho de fotografias, o qual eu já venho fazendo desde 2017, através das minhas contas no Instagram. Eu sempre me preocupei em fazer um perfil que não fosse algo
relacionado somente com a vaidade, com a estética do aparecer do seu protagonista, e sim que eu pudesse fotografar as situações que eu via na rua. Então, no livro, juntaram os textos com essa fotografia, principalmente com o nosso propósito, eu acho que comum, que é a denúncia do mundo, o qual a gente percebe as situações de desigualdade, todas as questões que põem em xeque a lógica capitalista. Eu vou deixar o Lucas falar também sobre esse início. E só caso eu esqueça depois, antes do Lucas falar um pouquinho, então só, como a Raquel disse agora, ela é a fotógrafa, né, das fotos que ilustram o livro, então não sei se eu posso mostrar uma das fotos do livro aqui, ou pelo menos a que eu mais gostei, né, então quero ver, não sei se o pessoal vai enxergar bem em tela aí, né, mas então essa é a minha foto preferida, a gente vê a fachada de um banco aí, né, e onde tem aqui, então, um morador de rua que usa uma dessas barraquinhas, que na verdade até é uma barraca de criança, assim, né, mas se eu posso escolher uma das fotos, então gostaria de dizer que essa foi a minha preferida, assim, digamos, pela dicotomia, pela contradição dessa foto mesmo, assim, de se ver, né? E até, só para mim não esquecer de perguntar depois, a de capa também, que eu não sei se a de capa foi selecionada pela editora ou também foi a Raquel que fez essa fotografia. Foi selecionada pela editora. Foi uma seleção da editora daí. Um fotógrafo estrangeiro, acho que não é aqui do Brasil. Mas essa fotografia que tu escolheste, assim, realmente é uma que é muito marcante para mim pela contradição, né? Por ser justamente na fachada de um banco, e um banco que comumente recebe vários benefícios, né, do governo, tem vários privilégios, e justamente esse banco fica próximo a um shopping, algum local, né, que valoriza e incentiva o consumo. Há muitos passantes com produtos, enfim, então, e toda aquela situação da miséria ali próximo, né, nesse local. Mas então, deixar o Lucas falar agora. Ô, pessoal, em primeiro lugar, até para falar, antes de começar o livro propriamente dito, a foto que selecionaram minha ali, né? A gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, né? Que eu queria uma foto que nem eu... Tem uma do Eduardo Galeano, né? Que ele está sentado com uma garrafa de vinho e um cálice, né? Mas aí selecionaram essa aí e tal, enfim, é da vida, faz parte, né? Mas como é sexta-feira, é isso aí, ó, é aquela ali que saiu. Um brinde, todo mundo que estiver nos acompanhando, né? Para a gente fazer um debate lúdico, né? Dionisíaco, né? Enfim, saúde. Sobre o livro, então, como a Raquel estava falando, assim, a gente não planejou nada, essa aqui é a verdade, né? Então a gente acabou, exatamente quando começou a pandemia, a gente se juntou ali e acabou que convergiram, né? Enfim, tudo isso que a Raquel falou, mais o trabalho que a Raquel já fazia de tirar foto, os textos que eu tinha, quem já pegou o livro, ou quem viu, ou quem vai pegar, vai ver que existem datas, né? Então praticamente toda a década, pelo menos desde 2012 até 2020, escrevendo, e parece que fechou bem a ideia com as fotos da Raquel, com os textos que foi apresentado no livro, né? E meio que se ilustrava, assim, né? Uma fechava com a outra. E eu sou, na verdade, professor de história, mas cada vez mais, até de 2010, aliás, até de antes para cá, eu tenho uma grande paixão por literatura, e ela vem aumentando na medida que vai se lendo os clássicos, e então... e até também como eu comecei escrevendo muito textos políticos, para mim era um pouco difícil romper esse ranço, né, de sair do lado político para entrar para escrever romance, novela, crônica, conto, né? Então, até apesar de ser formado em história, eu fiz também 3 semestres de letras, e aí era uma outra ideia, era para
para estudar inglês e português, mas no fim eu não consegui fazer as cadeiras de inglês e acabei fazendo as de literatura e acabei depois, enfim, sendo jubilado. Lá é uma longa história, não vamos entrar em termo aqui, mas o fato é que despertou despertou já uma coisa que já tinha dentro de mim, que é escrever literatura. Porque a literatura, como eu até converso com bastante gente a respeito, tu entra num campo que tu não tem como entrar num texto político. Quer dizer, não é que tu não tem como entrar, tu até tem, mas não é a mesma coisa, né? Então, na literatura, tu tem como entrar na psicologia dos personagens, tem como falar, tem como fazer um tipo de filosofia que tu não tem como falar em textos políticos, assim, pelo menos não de determinadas maneiras, né? E são várias vozes ali, né? São vários personagens e várias vozes que falam. Então, surgiu essa ideia a partir dessa conjunção de fatores e talvez a pandemia, de uma certa forma, tenha ajudado contraditoriamente, né, por tudo que a gente vive. E quem já viu o livro sabe que o livro ele não é só composto pelos marginais de Porto Alegre, que é o que dá o nome, né, que é o, digamos assim, o romance ou a novela, conforme o camarada Paulo lá da minha escola, né, ele corrigiu, né, a romance, a novela e tal. Então, a novela, Os Marginais de Porto Alegre, um conto que traz aí, né, debates místicos e religiosos, fazendo uma análise da miséria religiosa da população hoje, em geral, e diversas crônicas, que é mais ou menos aquilo que a Raquel fazia tirando foto, eu fazia escrevendo e colocando, eram coisas que realmente me achavam muito... mexiam comigo, né, assim, e eu de alguma maneira gostaria de botar para fora. Em textos políticos até dá, mas aí fica com aquele ramerrão tradicional de esquerda, né, que daí fica falando, assim, e, né, fazendo a denúncia. Então a crônica me parecia que era uma coisa mais... entrava por um outro flanco, assim, né, atacava por um outro flanco. Então, juntou tudo isso, né, e aí saiu o livro. Quem fez também, inclusive, a ordem dos textos e tal, foi a Raquel, ela que fez ali, analisou, não só fez isso, escreveu o prefácio também, né, e aí fez a costura dos textos e ficou e no fim até tem uma unidade, né, todo o livro tem uma unidade, ele não foi escrito originalmente para ser publicado, não pensava nisso quando escrevia os textos, né, e aí acabou que tinha, sei lá, parece que é o inconsciente trabalhando, né. O inconsciente estava trabalhando já há algum tempo, né? E aí, eu estou chutando aqui, né? Me perdoem os psicanalistas aí, mas me parece que tem alguma coisa a ver com isso um pouco. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando, né? Então, falem aí. Até eu querendo te interromper já mesmo, assim, uma das perguntas que eu tinha enquanto eu estava lendo o livro é assim, eu queria saber se tu fez essa seleção de contos crônicas, né? Porque até elogiando a prosa, digamos assim, do Lucas, ele faz em forma de crônicas que ao mesmo tempo são contos, né? Lembra muitos cronistas contistas, até como Luiz Fernando Veríssimo, que é o mais famoso, digamos, aqui no estado, que faz isso, né? O próprio Rubem Fonseca, até depois a gente pode comentar sobre um das crônicas contos que tem ali, que lembra muito a prosa do Rubem Fonseca, assim. Até não sei se o Lucas sabe, a Raquel provavelmente não. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, né? Então eu venho dessa área de letras, assim. Então foi bem bacana acompanhar, ler teus textos e ficar pensando quais eram as influências, depois se tu quiser falar um pouquinho, mas eu queria saber um pouco sobre esse processo de seleção, assim, se tu selecionou todos que estão ali e a Raquel, ela só criou uma ordem junto com as imagens, ou se tinham mais selecionados e a Raquel leu, e daí ela deixou alguns de fora e selecionou quais ficariam no livro. Daí, isso que eu queria saber, se existiam contos a mais que ficaram de fora, contos crônicas, ou se o Lucas selecionou exatamente os que ele queria no livro, mas daí eu vou deixar a Raquel responder essa. Sim. Na verdade, eu recebi todo o material, é um material que consta no livro, assim, não recebi textos a mais do Lucas, já vem essa quantia mesmo, né, esses que estão aí publicados. A única coisa que eu fiz mesmo, porque eu também sou formada em História, então a gente tem umas organizações, assim, sabe lá o que passa na cabeça dessas figuras, né? Mas criando mais ou menos uma ordem.
E aí, assim, o critério foi assim, vamos começar pela pré-história, né? Aquela coisa meio clichê, mas foi isso, e a ideia foi intercalar, então, os dois romances, a novela, as duas novelas assim maiores, entre os textos um pouco mais reduzidos, e deixar um texto que seria, digamos assim, mais político, mais direto, né, que é como o último, que é em defesa dos moradores da Vila Liberdade. Então nós fizemos uma troca todo o tempo assim do processo. Foi uma troca de ideias entre nós sobre como nós achávamos que deveria ser. Não teve assim nenhuma orientação externa, claro que tudo a gente reportava aos editores, mas a gente foi fazendo da cabeça da gente e trocando tudo, assim, entre a gente. Desde a opinião da fotografia, até como é que estava indo o prefácio, e eu vou contar aqui para vocês que foi chumbo trocado, né? Porque o Lucas me desafiou a escrever o prefácio e eu desafiei ele a escrever, então, o epílogo, porque ele tinha feito esses textos, já fazia um certo tempo, mas não tinha algo recente e direto para quem lesse o livro. E eu, ao mesmo tempo, estava acostumada com aquele formato acadêmico, já fazia muito tempo que eu não escrevia, desde a faculdade, pelo menos desde a formatura. Então foi um desafio, assim, principalmente porque eu teria que falar e encontrar isso que o Lucas falou, que ele não estava escrevendo um texto político, mas todos os subsídios da conjuntura política, econômica, social estavam ali presentes. Ou seja, e o prefácio, digamos assim, de certa forma, evidencia o que está ao fundo, né? O que está aparecendo em forma da história. Então, assim, até que ponto tu toca em determinadas questões, até que ponto tu fala sobre elas sem antecipar, até que ponto tu desperta o interesse pelo que vem ali, né? Apresenta o livro, mas ao mesmo tempo não atropela o que está vindo. Então realmente foi um exercício, foi puxado, mas o tempo todo foi feito com muita troca. Assim. Sim. E as minhas fotografias, por exemplo, todas eu editava, mandava para o Lucas, Lucas, como é que ficou? O que tu acha? Qual que deve ser as escolhidas? Ou seja, tudo foi feito em comum. Assim. Já tinha... Pode falar. É bem bacana a Raquel citar ali, só para mim não esquecer no entorno do que ela falou, né? Que ela citou, então, a crônica Conto, assim, que faz a abertura do livro, né? Que é a pré-história no Bonfim, né? Então, foi legal da Raquel dizer assim, vamos começar, então, pela pré-história, né? E é bacana, já gostaria de elogiar novamente o Lucas, assim, porque ele é o texto de abertura, digamos assim, e eu achei muito legal dentro do livro do Lucas ele conseguir contar uma história curta, né? Porque nem sempre uma história, para ser boa, ela precisa ser longa, precisa ter várias páginas, né? Então essa de abertura do Lucas, então ela já é bem curtinha aqui, tem 3, 4 páginas, né? Mas ela já é bem cirúrgica com o que o Lucas, me parece que o que o Lucas quer expressar com um livro, né? E depois, dentro do texto, a gente vai encontrar uma mais curtinha ainda, que tem a ver com a experiência dele na sala de aula. Eu acredito que aquilo depois ele pode nos dizer se é um fato real, aquilo que aconteceu com o aluno, se ele imaginou, né? Mas daí depois ele aborda essa crônica, depois eu pego aqui o título dela para ele comentar um pouquinho. É bem bacana isso, né? Como é gostoso tu pegar um livro que não é exatamente extenso e tu pega esse livro e a história ela é contada curta e mesmo assim ela tem muito significado dentro dela, assim, né? Tu consegue curtir aquela história e a partir daquilo projetar a tua própria experiência acima disso, assim, né? Mas passar a palavra para o Lucas novamente, que eu interrompo.
Não, é isso aí, Felipe. Eu acho que tu, professor, eu sabia que tu era, mas eu não me lembrava agora. Tu era professora de português e literatura, né? E eu te digo assim, eu seria facinho professor de literatura. Porque, né, embora não tenha formação, mas eu seria facinho, porque literatura, na minha opinião, é despertar isso, né? A vontade de ler e escrever, né? Botar sentimentos para fora e tal. E é isso que deveria ser o papel principal, eu acredito, da literatura. Claro, conhecer, né? Eu acho que, por exemplo, se tu pegar lá... pega o Balzac, pega, sei lá, José de Alencar, pega os grandes escritores lá, século XIX, século XVIII, é uns textos gigantescos, né? Pega assim, não é pequenininho assim, né? E depois, até o Machado de Assis, ele é um pouco já precoce, assim, né? Os textos, os capítulos dele são pequenininhos também. Mas é meio assim, como eu falei, eu não escrevi o livro, eu não escrevi os textos pensando no livro, então, né, eles meio que foram surgindo, e provavelmente se eu fosse sentar para escrever hoje, a maior parte deles eu não escreveria, não conseguiria fazer como saiu assim, e muitos deles foram publicados em redes sociais, então a linguagem é mais curta, é mais direta, é o dia de hoje, ninguém mais hoje senta lá como no século XIX para ler um romance de 30 páginas num capítulo, né, e assim por diante. Então, né, mas cada escritor e cada literatura tem o seu valor, a gente tem que saber apreciar, mas eu acho que vai um pouco por aí. Sobre a questão dos textos, aí foram mais ou menos, como eu falei, tudo meio que acabou se fechando, né, para publicação, sendo que a espinha dorsal é os Marginais de Porto Alegre, a história... que é grande parte tirada do que eu escuto dos alunos, não apenas de lá, é óbvio, mas grande parte do que eu escuto, do que eu vejo lá. Obviamente que os nomes, as facções, as pessoas, as histórias foram romanceadas, mas ali a violência que aparece é praticamente nua e crua. Ali não há romance, é a realidade mais triste e real possível. E o que teve de novo foi esse aí, o epílogo que a Raquel me infernizou durante muito tempo para que saísse esse epílogo, para fazer a costura final, né? Fazer a costura de todos os textos, tem que fazer epílogo, tem que fazer epílogo, tem que fazer epílogo, e aí saiu, né? Assim a gente fez como uma conclusão, a cereja em cima do bolo. E aí, assim, o processo de escrita, em particular dos Marginais de Porto Alegre, ele surgiu assim, por exemplo, eu tentei pegar uma parte também do linguajar, que os alunos, alguns deles, porque na minha escola, que é o Alcides Cunha, que fica ali na Protásio, perto da Manuel Elias, tem um bairro bem problemático, né? Os alunos são excelentes, são maravilhosos, apesar da situação de muitos deles. E aí o linguajar, eles reproduzem muitas vezes o linguajar do tráfico, né? Chamar de pai, por exemplo. Tal. Eu tentei reproduzir em parte o linguajar ali, né? Tem o camarada lá, o Paulo, que é um camarada que dá aula de literatura e inglês lá nessa escola, no Alcides Cunha. A gente conversa muito sobre isso, e ele gostou muito do livro, também falou, né? Mas ele fez o seguinte comentário: mas os teus traficantes falam, né? Falam bem, né? São educados e tal, assim, né? E eu achando que estava assim na fina flor, assim, da criação ali. Claro que tá ali, né? Por exemplo, o pai, quem tá ali no cotidiano da escola pública, escuta isso direto, né? Não sei o que, pai, sabe, né? Falar que essa reprodução que eu tentei colocar ali, e as partes que falam dos traficantes, geralmente não tem muito diálogo, não tem muita, né? É curto e grosso, né? É ação ali, né? Vai lá e fazem, né? Então não tem muito esse desenvolvimento. Mas a primeira grande dedicação para a literatura que eu escrevi, isso aí não é publicado, né? Quem sabe um dia, é uma resposta ao romance do George Orwell, né? Chamado 1984, que é famoso e tal, tudo, né? Então ele é uma influência porque ele escreve muito bem, embora eu discorde do texto, porque eu acho um texto doutrinador de direita. Acho que só quem é de esquerda é doutrinador, né? A direita é doutrinadora, a mídia é doutrinadora, a igreja, todo mundo é doutrinador. E ele fez enfim, um texto que é muito bom, é maravilhoso, é muito atual, mas é uma crítica que eu achava que tinha que ter o contraponto. Aí eu escrevi 2084, que é uma 100 anos depois, né?
E aí, em vez de não ter mais União Soviética, não tem mais socialismo, não tem, agora o que nós temos é o capitalismo nu e cru, né? E aí, muitas vezes eu tentei começar e não saía nada, mas aí, de repente, veio uma espinha dorsal da ideia, que foi numa empresa que eu trabalhei, que é a Atento, né, que era call center e tal, e aí toda a história, a Raquel também trabalhou lá. Então, a espinha dorsal veio, aí quando veio tudo, assim, tipo, como se tivesse baixado um santo. Os Marginais de Porto Alegre, eles, a espinha dorsal, na verdade, foram essas histórias que eu ouvi dos alunos, que eu repito, grande parte da violência mais bárbara e selvagem que aparece no livro, ela é real, realidade, não, eu não criei nada disso, isso aí é tudo que eu ouvi, inclusive eles me mostravam fotos e olha aqui, senhor, o que aconteceu lá e tal, não sei o que, né, as coisas meio medievais, assim, em pleno século XXI, e aí veio a ideia da prostituta, né, e a prostituta até por uma história triste que eu fiquei sabendo, né, aluna de escola pública que caiu, né, nessa situação e tal, embora não é a história dela, não tem nada a ver, mas fiquei sabendo, e ela veio essa ideia, e aí entram as influências, né, uma influência, por exemplo, o Érico Veríssimo, né, o Érico Veríssimo é o que me abriu as portas para a literatura, né, embora esteja com a camiseta bonita aqui do Lima Barreto, que é outro que eu, né, também sou extremamente fã, né, quem me abriu as portas para a literatura foi o Érico Veríssimo. Quando eu li o Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né, eu fiquei, nossa, quanto tempo eu perdi de ler, né, sabe, tá ali tudo, né, basicamente, tu pode fazer 1000 ligações, 1000 coisas fantásticas, né, então a primeira influência, e ela não é do Tempo e o Vento, porque o Tempo e o Vento é outra levada, mas o Érico tem 2 livros, que é o Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio, né? E o Resto é Silêncio é mais ou menos essa levada, personagens que se cruzam, né? E aí, como tá no prefácio que a Raquel escreveu, né? No Marginais de Porto Alegre, é uma narrativa rápida mesmo, né? E são personagens de distintas camadas sociais, e assim, para demonstrar como na nossa vida a gente está preocupado com o nosso umbigo, com a nossa realidade, a gente não vê, sabe, não vê ali o outro, né? Não vê o que está se passando na vida do outro. Então tem essa ligação, né? Tem essa fusão, assim, E tudo isso, por incrível que pareça, começou com a história. Um desenho, um sonho, que eu estava acordando, e veio a imagem da prostituta chamada Anitta, né? E aí, em cima daí, começou a se desenhar o resto com o que eu ouvia nessa triste guerra do tráfico que existe em Porto Alegre, que está virando cada vez mais o Rio de Janeiro, que os alunos muito estavam contando, tem a facção tal, facção X, Y, obviamente no livro elas estão romanceadas. Mas então eu começaria com essa primeira grande influência, que é o Érico Veríssimo, né, que todo mundo tem que ler, é absurdamente maravilhoso, né, a literatura do Érico Veríssimo, e o Dostoiévski, né, não poderia deixar de falar do Dostoiévski, porque o Dostoiévski embora seja uma levada mais, ele não é uma narrativa curta, depende do livro, né? Mas o Dostoiévski sempre... primeiro que eu tenho um irmão meu que me chama de Dostoiévski, né? Então ele diz que é o Dostoiévski, as crises, né? As coisas assim, meio dostoiévskiana, e eu acho que ele tem razão. E o Dostoiévski pega os conflitos internos, ele é um mestre nisso, todo mundo reconhece isso, o Nietzsche, o Freud, todos eles reconhecem que o Dostoiévski influenciou, inclusive, o Érico Veríssimo. E o Lima Barreto também era leitor de Dostoiévski e tudo mais. A levada do Dostoiévski, embora todo mundo ache que ele seja comunista, não sei o que, ele não era. Ele conheceu lá os grupos revolucionários da época dele, mas ele nunca foi militante, o negócio dele era literatura. Ele escreve a vida da gente pobre, tem gente humilde, humilhados e ofendidos. Mesmo nos grandes livros dele, sempre tem a preocupação com as camadas populares da Rússia, assim, a situação pobre, crime e castigo, né? Também tem a prostituta no Crime e Castigo, né? Tem, enfim, então é isso aí. Eu vou parar porque senão eu vou longe. Depois eu volto para outras influências também. E é bem bacana, então, que esse texto que dá o título ao livro, então, Os Marginais de Porto Alegre, né? Para quem não leu ainda, então, o que o Lucas está falando aí, é que ele é entremeado de diversos personagens, né? Então a gente tem um parágrafo sobre um personagem, ou 2 ou 3 parágrafos sobre um personagem específico, daqui a pouco vem sobre outro, e é legal o quanto ele representa principalmente as falas de senso comum, assim, que a gente escuta dos últimos anos, assim, né?
de várias camadas sociais, assim, e elas vão se entremeando, assim, e é bacana aquela representação que tu faz ali de vários status sociais, né, e de como o que está acontecendo com alguns personagens acaba contradizendo aquela fala de senso comum que é dita por outros personagens, assim, né? E o quanto a gente tem uma representação também da mídia, dos programas de TV ali que são colocados, né? E isso que de há anos a gente vem vendo, né? E realmente fala de senso comum, e eu achei muito interessante como as ações e o que acontece com alguns personagens vão desconstruindo isso, né? Mas fazendo uma outra intervenção também, Lucas, ali no livro, né? Então, numa das orelhas do livro ali, fala um pouco sobre o teu blog, que é o Consciência Proletária, né? Que diz ali que foi criado em 2013, onde tu já publicava muitos textos que geralmente são de um viés político, geralmente até voltados muito para o magistério, né? Não só sobre isso, né? Também escreve muitas coisas de cunho social e histórico ali, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o blog. Tu começou, provavelmente, na tua pré-adolescência, ou adolescência, ou jovem adulto, a escrever. O que veio primeiro? Foi o texto literário ou foi o texto mais histórico, mais sociológico na tua vida? Olha, eu não sei se vocês repararam que dá para ver ali na foto da parte final, eu estou com a camiseta do Gramsci, né? O Gramsci é o Antônio Gramsci, comunista italiano e tal, que foi preso pelo fascismo e tal, e ele tem várias polêmicas acerca dentro do movimento comunista e tal, e uma das coisas que ele levanta é a crítica cultural, o debate cultural, é a crítica da literatura, é a crítica, isso aí não dá para ver bem ali, mas está ali, né? Tá a camiseta ali do Gramsci. Então, na verdade, a verdade, outra influência, que também que é importante dizer aqui, ela não é uma influência conhecida, mas do próximo conhece. É o meu irmão, o outro mais velho, que é o Bernardo Nana, né? A gente desenhava história em quadrinhos né, no escritório da nossa casa anterior e tal, então a gente passou muito tempo, sabe, viajando em mundos maravilhosos, excitando a imaginação, né, pensando mundos assim. Eu não, nessa época eu não era leitor de literatura, né? O colégio matou um pouco em mim a literatura, eu achava amassante, eu não gostava das aulas, eu achava um porre, né? E eu até me arrependo um pouco, mas também a estrutura ela não ajuda muito. Então, eu nunca fui muito fã de literatura, assim, né? Então, eu gostava de história em quadrinhos, gostava de filmes de ação e tudo mais. Então, eu escrevi algumas coisas, mas não era... Até para escrever roteiro de história em quadrinhos, ou até para escrever, né? Não era o bicho, não era uma coisa muito... Mas aí, quando eu me tornei militante, eu já passei por algumas organizações, o Felipe sabe, que a gente já se viu, né, no Congresso dos CEPERS e tal. E aí eu comecei a escrever um texto político, né? Fui instigado a isso, né, pelas organizações. Eu escrevia muito sobre política, né, para escrever um panfleto, não sei o que, então, né, uma declaração, um manifesto, então isso me instigou a escrever mais. E até para me desfazer desse lado politiqueza, ou militanteza, melhor dizendo, né, demorou um tempo. Foi assim, eu li lá o Tempo e o Vento de cabo a rabo depois da minha graduação, e aí quando eu li, que eu acredito que tenha sido por ali 2006, 2007, 2008, não me lembro exatamente, mas por aí, e aí eu vi quanto tempo eu perdi, né, de não ter lido literatura, não ter me debruçado sobre isso, e aí comecei a ler, e aí começou a surgir, né? Daí o blog veio mais ou menos nesse contexto aí. Eu tive umas experiências que não foram muito boas em muitas organizações políticas, acabei ficando sozinho, né? Militando sozinho por conta, apenas na tendência sindical e tal, que está no livro também ali. E aí eu criei o blog para escrever de tudo, e ali no blog tem de tudo, é que nem o Gramsci. Voltou, Raquel? Tudo bem, hein? Sim. Beleza. Tranquilo, tamo junto. Então, o blog ele é que nem o Gramsci lá na prisão, lá, o Antônio Gramsci, ele tinha o que ele chamava de cadernos miscelâneos, ele escrevia sobre tudo que vinha na cabeça, seja política, seja literatura, seja sobre arte, sabe, então pegar lá os cadernos do cárcere do Gramsci, ele fala sobre tudo misturado, é uma miscelânea. Então, o blog é um pouco disso, com uma ênfase um pouco mais política, mas porque eu acho que até ainda hoje o que eu mais escrevi, que tem mais escrito no blog é sobre política, mas tem lá vários contos,
tem 2084, tem outras, né, e outras produções assim nesse sentido. Tem crítica de textos, tem críticas literárias, como, por exemplo, O Homem que Amava os Cachorros, que é do Leonardo Padura, tem uma crítica lá literária e outras críticas literárias nesse sentido. Tem textos pedagógicos que surgiram lá no colégio, né, que vou publicando, né, vou colocando ali, aproveitando que esse é o espaço democrático que nos cabe nesse latifúndio. Então vamos, né, fazer isso aí. E no blog mesmo, geralmente todos os textos que eu li lá eram teus, porque tu postou, eu cliquei e acabei indo pro texto, né? Sim. Mas existem de outras pessoas também Sim. publicadas, né? Não só tu, né? Sim. Tem outras pessoas que publicam esporadicamente. Eu acho que não é muito regular, é mais esporádico, assim, né? Quando tem meus, tem de pessoas coisa, né? do movimento, tem de alunos, tem de várias pessoas, tem poemas de várias pessoas, tem, enfim, né, tem de várias vertentes, assim, não é só texto meu. A maioria mas não é só texto meu lá, não. Então tem várias... E como tu mesmo disseste, assim, que é até um pouco loucura, assim, publicar um livro impresso em meio a uma pandemia, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre como foi essa ideia de se publicar um livro impresso, né? Já que tu é um autor que digamos, já é lido, já tem o teu público lá no teu blog, né? E essa ideia, assim, de, eu quero um livro impresso, assim, né? Que é até um pouco, assim, difícil hoje. Os autores estão indo mais para o meio digital e tudo, né? Essa ideia do livro impresso, assim, partiu de um convite da Raquel. Lucas, eu acho muito legal teus textos, então vamos ir pro impresso. Ou tu que tinha uma vontade, assim, que nem eu lembro que um dos últimos textos teus que eu li no blog, tu mesmo quando publicou disse assim, esse texto levou um bom tempo para nascer, eu fui gestando ele e me deu aquela vontade louca, assim, de que eu tinha que publicar, então daqui a pouco ele nasceu, né? Eu lembro que tu fez esse comentário ao publicar aquele texto. Eu queria saber se o impresso foi a mesma coisa, se foi aquela ideia que tu foi gestando, um dia eu tenho que publicar um livro impresso, ou foi mais uma coisa que aconteceu do acaso da Raquel te fazer um convite, mas vamos deixar primeiro a Raquel, de repente, responder como é que chegou para ela e depois tu complementa daí. Na verdade, eu acho que nenhum de nós dois, no início da primeira conversa, nenhum de nós dois tínhamos a pretensão de que faríamos um trabalho juntos, né, que seria publicado. Foi algo muito espontâneo. Eu comentei sobre o trabalho, eu já conhecia os textos dele, mas não tinha me passado pela cabeça, né? Foi algo que eu estava recém-iniciando, ou seja, eu tinha sido convidada a questão de semanas antes. Mas, assim, como eu citei antes, eu admirava muito os textos do Lucas, assim, eu não conhecia tanto o blog, assim, que ele publicava no blog, embora depois ele me mandou uma enxurrada de textos do blog, assim, então eu li muita coisa que estava publicada ali, li a crítica do Padurra e um monte de texto dele. Pude ter até uma foto publicada no blog, assim, né, eu passei na rua e tinha um trabalhador da construção civil, estava fazendo reforma numa casa, e publiquei junto com a foto com o operário em construção, né, do Vinícius, que eu sou louca por essa poesia, inclusive ela está no livro, né, um enxerto dela, e então, enfim, foi algo assim que a gente começou a conversar sem muito compromisso, assim, de temos que fazer, né? Foi algo assim, viu textos, ver o que tu acha, beleza, eu acho que eu tenho umas fotografias que combinam com o propósito dos textos e, sabe, uma coisa foi costurando com a outra, assim. E até as influências literárias, assim, muito próximas. Eu sou fã do Dostoiévski, li O Tempo e o Vento no início da faculdade, assim, aquele verão anterior à faculdade, e até o álbum das fotografias das pessoas em situação de vulnerabilidade social, chama-se Acampamentos da Miséria.
que é baseado na literatura, né? Ou seja, tem influências em comum muito fortes. E aí foi esse processo. Não teve, assim, algo premeditado. Beleza. Foi algo bem, bem espontâneo mesmo. Felipe, eu tinha vontade, sim, de publicar. Tenho vontade de publicar livros. Livro, para mim, enfim, eu estou sempre lendo, né? E só aumenta, né? Quanto mais vai lendo, mais vai, sabe? Eu tenho livro que provavelmente vou morrer lendo, né? Não tenho condições de ler tudo isso. Então, o livro, para mim, eu sempre tive vontade, mas a forma como esse livro em particular surgiu, ele veio, como a Raquel falou, espontaneamente. Surgiu agora, assim, ali no prévias do início da pandemia, e aí quando deu uma conjunção de fatores e acabou que saiu o livro. Então foi nessa perspectiva. Mas eu queria retomar, se tu me permite, primeiro que tem uma sacada muito interessante do que veio, inclusive, do Maurício, né? O Maurício Muruci, que foi ele, na verdade, um dos diagramadores do livro, que é Há Dentro de Ti Humanidade, né? Que esse é um dos objetivos, sem dúvida, do livro, né? É resgatar a humanidade dentro de cada um de nós, que fica sufocada por várias coisas, a gente acaba virando meio robô por vários motivos. Então, resgatar essa humanidade de olhar o outro, né? E aí, dentro do que eu acho que tu levantou, Felipe, antes, sobre a junção dos personagens, de pegar, desconstruir certas ideias e tal, né? Até o nome do livro, Os Marginais. Quem são os marginais de Porto Alegre? Tem gente que lê e, olha, os marginais de Porto Alegre, na verdade, não são, né, quem está ali na rua, né, os marginais de Porto Alegre. Teve uma enquete que foi feita ali pela Raquel e por mim, num grupo do Facebook de pessoas apaixonadas por livros. Como é que é o nome, Raquel? Bibliomaníacos. Bibliomaníacos. Que é o pessoal botando lá quem são os marginais, são os políticos, são os banqueiros, são, sabe, os empresários, dependendo, né, do ramo e dependendo da situação, né, esses são os marginais que vivem à margem de tudo, né, e de todos, e, né, enfim. Então, tirar essa ideia. Tem, obviamente, muitas outras influências. Eu não poderia deixar de falar, obviamente, do Lima Barreto, que pega elementos populares, assim, que é muito interessante, recomendo demais, os livros dele são muito bons, né, enfim. Clara dos Anjos é maravilhoso, né, coloca ali a questão popular e tudo mais. O Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano, que é também sensacional em todas as... né? E até essa coisa de escrever curto é uma influência também do Eduardo Galeano. Falar pouco, eu sempre fui prolixo, né? Eu sempre escrevi demais e tal. Então, ali saiu até certamente a influência do Eduardo Galeano. Você vai pegar os textos dele, são curtinhos. O Máximo Gorky, que é outro escritor russo, que tem num livro dele ele tem vários livros interessantes, A Mães, Pequenos Burgueses e tal, e aí ele tem um livro chamado Como Aprendi a Escrever, né? Como tu pega, por exemplo, faz a junção de vários personagens e tu representa uma camada social, uma classe social, um segmento da sociedade, né? E nesse método, por exemplo, surgiu o João Coutinho. Quem leu o livro sabe do que eu estou falando. O João Coutinho é um militar aposentado, né, ali com a sua mentalidade de classe média, aquele que não tem muito diálogo, não quer discutir, não quer debater, mora no Bonfim ali e tal. E é um trocadilho porque o Dostoiévski tem muito disso, né? O Dostoiévski tem claro, a língua russa permite mais isso, né? O que a língua russa permite? Criar nomes compostos. Tem a ver com o russo. Nós não temos como fazer isso. Mas algumas coisas a gente pode. Então, por exemplo, Coutinho é um coito pequenininho, né? Essa é a verdade, né? O cara que tem problemas sexuais bem patentes, mas aquilo ali extravasa para outras... Claro, né? Desculpa, não quero botar, porque tem um monte de gente que tem nome Coutinho, não tem culpa disso. Mas ali ele levou a pecha, né? Ele levou a pecha e entrou... né? O nome dele, em particular, surgiu dentro dessa lógica. Ele representa todo um segmento social que não tem diálogo. É sempre a vontade deles, é o que eles pensam, é o que eles acham. Né? Se qualquer pessoa que vier passando fome não interessa, é porque não quer trabalhar, é porque é vagabundo, etc, etc. Né? E tá ali, eu tentei retratar muitas pessoas também do submundo, digamos assim, né? Que estão à margem da sociedade,
como mais ou menos eu vi, assim, né? Nem todo mundo ali, não significa que todo mundo que está à margem, ou todo mundo que está numa situação de vulnerabilidade, sem teto, sem perspectiva, são pessoas que não têm problema. Tem problemas também ali, né? Tem vários. Então, tentei retratar tudo isso e mostrar como a mentalidade assim, de classe média que está disseminada dentro dessa lógica do João Coutinho e tentar desconstruir essa construção, assim, essas ideias que são feitas, inclusive os programas, né, que criminalizam pobreza, assim, da Atena e outros tantos que nem sabem, quando vê a pessoa já está lá, né, o João Coutinho, que eu citei, que o personagem, ele nem presta atenção na esposa, ele tá nem aí para a esposa, né, começa assim, né, tá pouco se lixando para ela, né, para ela, né, tá ali na inércia, né, nem sabe o que ela faz, aí quando ela fala alguma coisa contra os vagabundos que estão na rua, que tem que ir pra cadeia, que não sei o quê, aí ele se sente excitado, né? Daí ele vem para, não, é isso aí mesmo, daí ele presta atenção nela. Mas aí quando passa isso, bom, volta a cair no marasmo de novo, então quer dizer, existem uma série de problemas muito maiores do que sonhar nossa vã filosofia, né? Então eu tentei, dentro da minha medida do possível, né? Outra grande influência também, então é a pessoa de carne e osso que eu convivo no concreto, que é o colega Paulo lá, que eu já citei no início, né? O colega professor de literatura, que eu discuto muito, né? Assim como eu citei meu irmão, né? Meus dois irmãos, o meu irmão em particular dos quadrinhos, o Paulo não poderia deixar de citar, porque eu falei para ele, cara, pá, desculpa aí, né? Desculpa estar publicando um livro de literatura, porque a literatura, né? Ele manja disso, a gente conversa muito, e se critica, e se autocritica, né? Dentro dessas discussões, assim. E tudo levava a crer que se eu fosse publicar um livro, esse livro seria sobre política, seria sobre uma análise política, né? E não, foi sobre literatura. Então eu falei, Paulo, foi mal aí e tal. Então, né, grande parte das discussões que a gente fazia com os alunos também, que é, por exemplo, a gente tem tiroteio nos bairros de periferia, mas não tem tiroteio não aparecem corpos nos bairros ali da Guete, a Bela Vista, no Moinhos de Vento, no Bonfim, não aparece corpos estendidos, né? Mas lá na periferia, grande parte acontece isso seguidamente. E aí, essa discussão a gente fazia com os alunos também. Por que isso acontece? Né? Então, o livro tenta retratar isso também. E eu acho que uma coisa que o livro deixa muito claro, eu acho que por isso que pega a gente as histórias, é porque ele representa muitas práticas cotidianas que todo mundo vivencia, ou seja, no seu núcleo familiar, ou você já escutou na rua, você já viu alguém falar sobre isso, você já foi no supermercado, estavam falando aqueles, né, impropérios, ou tinha alguém que passou também pela pessoa que estava na situação de rua e teve alguma atitude com ela que você ou considerou admirável, ou você pensou, porra, não é por aí. Mas, ou seja, ela é permeada dessas coisas e aparece toda a escritura, aparece a escritura cultural, aparece a estrutura patriarcal, está tudo ali presente. Então, ele não é distante do teu universo, muito pelo contrário, ele é próximo demais, ele está ali. E eu queria fazer um outro comentário. Já deu para notar que o bichinho do publicar o livro já fisgou o Lucas, né? Eu estou incomodando ele, assim, com a trilogia dos marginais, mas essa resposta ao Orwell eu não sabia, né? Estou sendo informada de primeira mão aqui. E eu também já tive algumas ideias assim, sobre uns textos publicados dele, então acho que a gente trabalhou muito bem juntos, assim, fluiu bem, o projeto. Sempre foi um pensamento em comum pelo que fosse melhor para a publicação, assim, sem nenhuma rivalidade, nada, assim, tudo.
só entregar algo bacana, sabe? Foi esse pensamento que foi muito forte para a gente. Então, acho que podemos esperar que outras coisas mais assim surjam. E o Lucas mesmo já disse que a maioria do que está colocado no livro ali, então, são coisas reais, que veio de dentro da escola mesmo, de coisas que os alunos comentavam, né? Mas fazendo a leitura eu fiquei muito curioso, assim, de dois personagens específicos que eu queria saber se eles realmente existiram, né? Então, primeiro daquele texto ali que eu falei, que é o mais curto, mas não é o mais curto de sentido, né? Ele só é o mais curto em número de palavras, porque ele tem todo um sentido, né? Então, que é o grande conclusão acerca de quem não tem alma, né? Esse é o primeiro, depois o Lucas, eu quero que ele responda se veio de uma fala real de um aluno, né? E o segundo, que é o Lutador da Redenção, que eu até vou ser honesto em dizer que quando eu li esse título, que eu sempre leio o índice primeiro, para depois eu ver se o texto vai bater com aquela minha percepção, aquela pré-conclusão que eu tirei acerca do título, né? Então, como dentro do magistério e na nossa militância, né, que o Lucas já citou ali, a gente tem muita coisa da luta, né? A luta de classes, inclusive. Eu pensei que viria dali, apesar de que tem a ver com isso, né? Mas eu queria saber, então, também se o Lutador da Redenção é um personagem real, que tu esteve lá e viu ele fazendo aquilo que tu relata ali. Sim, todas as crônicas que constam no livro, desde a pré-história, o Lutador da Redenção, meu amigo baiano, e o aluno que está no grande conclusão acerca de quem não tem alma, foram reais, fatos verídicos. Por isso que eu classifiquei como crônica, são coisas que realmente aconteceram, né? Até eu seguia... eu ia seguidamente na Redenção. Aliás, a Redenção também é o centro, né? Se vocês olharem, tudo mais ou menos gira em torno da Redenção, que é onde eu moro próximo à Redenção. Então, tudo gira mais ou menos em torno da Redenção. E várias coisas que eu vi ali e que, né, são reais. Eu tinha um cachorrinho, ele infelizmente faleceu há pouco tempo, e eu levava ele seguido, e eu vi muitas coisas... O Lucas travou para ti também, Raquel? Para mim também. Travou. Vamos ver se ele volta aqui, então. Enquanto ele não retorna, Raquel, eu vou aproveitar, eu ia deixar um pouquinho mais para o final essa pergunta, assim. Deixa eu ver aqui. Ele ainda está travado. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho como editora, em editora e como editora também, né? De editar o livro do Lucas. Então, eu queria saber se é o primeiro livro que tu edita, se já editou outros antes, há quanto tempo tu trabalha com editoras. Então, se quiser falar um pouquinho sobre a tua atuação profissional enquanto o Lucas não retorna, hein?